Pessoal, vim trazer para vocês uma notícia, uma decisão em repercussão geral do tema 1232 do STF, aqui na tela. O que ficou decidido nesse tema? Bem, foi julgado ontem, dia 13/10, decisão de mérito, hoje é dia 14, eu estou postando esse vídeo dia 14 de outubro de 2025. Vamos lá. Tema 1232 do STF, refere-se à execução trabalhista. Foi o recurso extraordinário 1.387.795 em sede de repercussão geral. Olha só, o STF decidiu, em repercussão geral, que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento. Bem, aqui é o seguinte, contexto da decisão. Antes, a Justiça do Trabalho, ela incluía empresas do grupo econômico direto na execução. Então, o reclamante ingressou com uma reclamação trabalhista contra a empresa A e chegou na fase de execução. O que acontecia? Aquela empresa não tinha bens ou aquela empresa não tinha patrimônio. E aí, uma empresa que era do grupo econômico que não tinha participado da fase de conhecimento, a Justiça do Trabalho ia lá e incluía ela na fase de execução, sem ter participado da fase de conhecimento. Tá? E isso chegou no STF. Tá? E o STF agora faz o quê? Ele entende que isso viola o quê? O devido processo legal e o contraditório. Então, como que ficou? Olha só, vamos... Aqui, ó. Tese fixada. E eu reparti essa tese em três partes para vocês poderem entender e eu poder aqui explicar cada uma delas. Vamos lá. Primeira coisa. O cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra a empresa que não participou da fase de conhecimento. Então, na petição inicial, a partir de agora, o reclamante tem que indicar todas as empresas corresponsáveis no processo. Então, se tem um grupo econômico e o reclamante entender que todas as empresas elas são corresponsáveis, ele já tem que indicar na petição inicial. Porque se isso não acontecer, se ele indica só a empresa que ele trabalhou, que ele prestou serviços, e essa empresa ela faz parte de um conglomerado, ela tem outras empresas, faz parte de um grupo econômico, o que vai acontecer? Na fase de execução, se essa empresa que ele colocou no polo passivo, na fase de conhecimento, não tiver bens, não tiver patrimônio, ele não vai poder chamar as empresas do grupo econômico para a fase de execução, tá? Essa foi a tese que o STF fixou. Parte 2 da tese. Bem, aí aqui o STF entendeu que existem exceções, tá? Então a regra qual que é? É incluir na petição inicial todas as empresas que o reclamante entender que possam ser corresponsáveis. Mas temos exceções. Quais são as exceções? A primeira delas, o redirecionamento só pode e é possível nos casos do quê? De sucessão empresarial, que vem disposto aí no artigo 448-A da CLT, quando ocorrer abuso da personalidade jurídica, que vem disposto aí no artigo 50 do Código Civil, e nestes casos deve-se seguir o quê? O incidente de desconsideração, que é lá do artigo 855-A, e combinado com 133 a 137 do CPC, tá? E aqui eu vou descrever para vocês os artigos que eu acabei de mencionar. Bem, primeiro artigo, 448-A da CLT. Quando que se caracteriza a sucessão empresarial? Caracteriza-se a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. No parágrafo único, nós temos a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Então, neste caso de sucessão empresarial, você pode sim chamar a empresa na fase de execução, tá? E a empresa sucedida, ela pode responder solidariamente com a sucessora quando ficar comprovado o quê? Fraude na transferência. Aí aqui eu trago para vocês o artigo 50 do Código Civil.
Em casos de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos a bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Na verdade, o artigo 50 ele trata da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Mas, neste caso, o STF entendeu que quando ocorrer o abuso da personalidade, e aí nós temos duas hipóteses, desvio de finalidade e confusão patrimonial, eu posso chamar uma empresa terceira na fase de execução, sem ela ter participado da fase de conhecimento. E aí, no parágrafo 1º, nós temos o quê? O que se entende por desvio de finalidade. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. E no parágrafo 2º, nós temos aí o que se entende por confusão patrimonial, que é o que? A ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, inciso 1, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Tá? Seguindo, artigo 855-A da CLT traz o seguinte: aplica-se ao processo do trabalho o famoso IDPJ, que é o quê? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. A decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, na fase de cognição não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893. Então, quando for interpor o recurso ordinário, tem que abrir o quê? Um capítulo ou até uma preliminar no seu recurso ordinário e fazer a impugnação da sentença com relação à decisão que rejeitar ou acolher esse incidente. Na fase de execução vai caber o que? Agravo de petição, independente de garantia do juízo, e vai caber agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado no tribunal, tá? De ações instaurada originalmente no tribunal. E aí o parágrafo 2º diz que a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, que vem disposta aí no artigo 301 do CPC, tá bom? Bem, a terceira parte que eu trago para vocês, que foi também fixada na tese, é o que? A aplicação temporal. Então, a regra hoje qual que é? Vale, inclusive, para casos antes da reforma trabalhista. Mas não vai alcançar o que? Os processos que já transitaram em julgado ou as execuções que já estão findas, que já estão encerradas. Tá? Então, aqui, quais são os efeitos práticos dessa situação, dessa decisão do STF? Bem, não é mais possível que incluir as empresas do grupo econômico na execução sem que tenham participado da fase de conhecimento. É obrigatório garantir o contraditório e a ampla defesa, e as reclamações a partir de agora devem o quê? Indicar previamente os corresponsáveis. Se não fizer isso, não vai conseguir, na fase de execução, trazer uma empresa que seja parte do grupo econômico. Tá? E aqui, resumindo para vocês, fim da inclusão automática de empresas do grupo econômico na execução. O redirecionamento só vai ocorrer se ficar comprovada a sucessão ou abuso comprovado. E aqui, segundo o que alguns juristas entenderam, existe agora uma segurança jurídica reforçada e respeito ao devido processo legal. Tá bom, gente? Então, hoje nós temos essa regra, tá? Com relação à inclusão da pessoa jurídica na fase de execução. Regra: não pode mais incluir a pessoa jurídica de grupo econômico na fase de execução.
Quando isso vai acontecer? Vai acontecer em dois casos que são exceções. Quando tivermos aí a questão da sucessão empresarial, tá? De acordo com o artigo 448-A da CLT. E, na segunda hipótese, é quando ocorrer o quê? O abuso da personalidade jurídica. E aí, no abuso, nós temos duas situações. A primeira, que é o desvio de finalidade, e a segunda, que é a confusão patrimonial. Perfeito? Então, a partir de hoje, nós temos aí o tema 1232 do STF, que proíbe a inclusão de pessoa jurídica na fase de execução. E, caso isso aconteça, tem que ter o IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que vem disposto aí no artigo 855-A da CLT, combinado com o 133 ao 137 do CPC. Perfeito? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Guardem isso, tá certo? Agora, quando for ingressar com a reclamação trabalhista, provavelmente nós teremos aí um polo passivo, talvez com diversas empresas, tá? Mas ficou alerta aí para vocês que advogam para reclamante e reclamada, perfeito? Um forte abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.